Rapaziada, recentemente saiu aí uma matéria que o Vasco teria ali acertado um acordo com o Flamengo e com o Fluminense para ser sócio também do Maracanã. Ia dividir com o Flamengo e o Fluminense. Toda vez que tivesse jogos do Vasco ia ser todo modificado com as cores do Vasco. Ia ter lá a questão também de rachar o valor que o Vasco ia pagar. E ficou muito estranho porque o Flamengo já não tinha passado por esse processo de concessão, já não tinha ganhado mais o Fluminense. E outra, o Flamengo tem ainda prejuízo basicamente, né, com o Maracanã. Estaria ali fazendo uma concessão provisória com o Vasco e o Vasco ia pagar metade e o Flamengo ia pagar a outra metade, não ficou muito claro. E aí o Vene Casagrande trouxe algumas informações importantes sobre isso. Vamos dar uma olhada aqui no que ele falou sobre isso. E o link do canal do Vene Casagrande vai estar aqui na descrição como créditos. Bora lá ver o que ele falou. Falar de Flamengo, Fluminense e Vasco. Porque, como nós informamos em primeira mão, o Vasco vai mandar o jogo no Maracanã, apesar de dois torcedores terem entrado na justiça pedindo uma liminar para o Vasco da Gama ter o direito de jogar em São Januário. São Januário não levou, Vasco não levou isso para frente e manteve um acordo com o Flamengo para jogar no Maracanã. Informação, repito, que a gente trouxe em primeira mão, confirmada pelo Vasco da Gama através do CEO Carlos Amadeu. E aí o Vasco manteve a palavra, assinou o contrato, tudo certinho, para mandar esse jogo no dia 19 de abril, 6h30 da noite, um sábado, no Maracanã, Vasco e Flamengo. Lembrando que o Flamengo vai promover também jogo de basquete antes e após esse clássico lá no Maracanãzinho, ou seja, será um dia especial para o rubro-negro carioca. Mas, pessoal, hoje saiu uma matéria no jornal O Globo dizendo que o Vasco da Gama, após conseguir esse acordo para mandar o jogo no Maracanã, poderia fazer parte, junto com o Flamengo e Fluminense, da concessão no Maracanã. E aí, isso deu o que falar, repercutiu bastante, e Flamengo e Fluminense vieram publicamente, através de uma nota, de esclarecer e negar essa informação publicada pelo jornal O Globo. Primeiro, o Flamengo disse o seguinte: o Flamengo esclarece que não há qualquer fundamento na informação de que o Vasco possa integrar o consórcio que administra o Maracanã. Flamengo e Fluminense, sócios no SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, firmaram um acordo pontual com o Vasco, permitindo que o clube utilize o estádio para até 4 partidas nos anos de 2025, ou seja, esse ano, e 2026, desde que haja disponibilidade de condições adequadas para a realização dos jogos. Não há, portanto, qualquer discussão em curso sobre mudanças na composição societária do Maracanã. Ou seja, o Vasco não tem possibilidade de entrar na concessão do Maracanã junto com o Flamengo e o Fluminense. O Fluminense emitiu uma nota extremamente mais pesada, digamos assim, bem extensa, dizendo... Extensa, que eu digo assim, com muitas cláusulazinhas, vamos lá. São inverídicas e de todo infundadas as informações publicadas pelo jornal o Globo, citou o nome do colunista aqui até para preservá-lo, não vou citar o nome dele, na manhã dessa terça-feira, sobre conversas para a redivisão dos direitos da concessão no Maracanã. Tais conversas nunca existiram entre os clubes citados na nota e tal ideia não tem qualquer fundamento. Os interesses dos clubes, tanto no Fluminense quanto do Flamengo, estão protegidos por cláusulas específicas. Portanto, sequer haveria fundamento para tais conversas. Ainda assim, cabe esclarecer: o modelo de divisão de receita e despesa do Maracanã não está previsto no edital do governo do Estado, tendo sido um acordo firmado entre Fluminense e Flamengo. Esse acordo prevê que qualquer terceiro que tenha interesse em ser sócio dos clubes no Maracanã precisa de autorização de Fluminense e Flamengo. O acordo prevê que qualquer terceiro tenha, no máximo, metade da participação do Fluminense. O Fluminense não tem prejuízo decorrente da participação como acionista do Maracanã. O acordo assinado ontem apenas estabelece que os jogos entre os clubes Fluminense, Flamengo e Vasco serão disputados no Maracanã, com divisão de 50% de torcida, e que será respeitado o lado sul da torcida do Fluminense. O Vasco poderá pleitear também outros 4 jogos por ano em 2025 e 2026. Então, está aí as informações publicadas pelo Flamengo e pelo Fluminense, e confirmando a nossa apuração de que o jogo Vasco-Flamengo será no Maracanã. E vou dar minha opinião, eu dei minha opinião hoje lá no SBT. Galera, o Vasco da Gama não pode pensar como torcedor. Os dirigentes, eles não podem ter cabeça de torcedor. Vamos levar o jogo para São Januário de qualquer jeito, vamos brigar com o Flamengo. Não. O Vasco da Gama está sendo profissional, é uma atitude profissional, porque o Vasco da Gama vai ficar sem São Januário. São Januário vai entrar em reforma. E aí eles jogarão aonde? Então o clube, pensando lá na frente,
em uma boa relação, e essa boa relação foi estabelecida com a nova gestão do Flamengo. Isso quem me disse foi pessoas do Flamengo, não foi nem pessoas do Vasco, que a relação foi muito boa, muito tranquilo o papo, não teve problema algum nos bastidores. O Vasco da Gama foi extremamente profissional. O torcedor do Vasco pode ficar revoltado, porque tinha que mandar em São Januário, é o Flamengo, não estamos nem aí para o Flamengo. Não, cara, não pode ser assim. Você tem que pensar lá na frente, tem que ser profissional. Eu acho que o Pedrinho e os seus pares, os dirigentes, foram profissionais e mandaram bem. Pelo menos é a minha visão, acho que é bom para todo mundo, bom para o Flamengo, bom para o Fluminense. Jogos no Maracanã, 50-50, bom para o torcedor, seja rubro-negro, vascaíno, tricolor, é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. O torcedor do Vasco pode ficar revoltado agora. Eu vi alguns me xingando. Você é flamenguista, não tem que falar. Gente, óbvio que eu vou falar. Quando é para criticar a diretoria do Vasco, eu critico, porque eu não vou elogiar quando eu acho que eu devo elogiar. Acho que o Vasco fez bem, o Flamengo fez bem, o Fluminense fez bem. Bom para todo mundo, é o torcedor que sai ganhando. Enfim, rapaziada, ainda bem que o jogo vai ser no Maracanã, que é um lugar que dá para enxergar o jogo, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, cara, eu vi alguns torcedores do Vasco falando que se fosse o antigo presidente lá deles, um tal de Eurico Miranda, o Vasco não teria aceitado isso e o jogo teria acontecido em São Januário, independente se a polícia dissesse que não poderia dar conta, se as ambulâncias não podem entrar, se a gente não pode assistir, porque é tudo no escuro, o jogo ia acontecer lá de qualquer forma. E eles têm saudade desses tipo de presidente. E o Vasco dessa situação financeira, né? E ele ainda tem saudade do presidente que ajudou a deixar o Vasco na pindaíba. O jogo tem que acontecer no melhor lugar possível, com segurança, com qualidade de imagem para quem assiste pela TV. Mas enfim, se você curtiu o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.